Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais uma live. E hoje nós vamos receber uma advogada baiana, a doutora Lorena Calda, que daqui a pouco está aqui com a gente, para a gente conversar. Ela já entrou aqui para a gente conversar sobre um pouco de direito de família, da violência doméstica à pensão alimentícia. Vou convidar a doutora Lorena para começar a nossa live. Eu não gosto muito de enrolação, como vocês bem sabem disso. Então, eu vou convidar a doutora para falar um pouco sobre isso, casos, inclusive, que a gente está cansado de ver. A grande mídia fala bastante sobre isso. Tudo bom, doutora Lorena? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo em paz. Aqui, ó, uma advogada baiana. Tipo assim, a gente já está na mesma cidade, chovendo pra caramba, né, Lorena? Tá muito, desde ontem, muita chuva. E embaixo de chuva, a gente temerosa, com medo da internet não deixar a gente fazer, mas a gente está aqui, né? Porque o quê? Nordestino é o quê? Insistente, né? Teimoso. Não desiste. Com certeza, a gente está aqui para fazer diferente. Vou apresentar um pouquinho a Lorena a vocês. Lorena é uma jovem advogada formada, ela atua bastante em... Tô aqui olhando, tô pegando aqui a cola. É pós-graduada em Direito Administrativo pela Unifax. É assessora jurídica do Conselho Regional de Educação Física, 13ª Região, né? Que é só Bahia ou compreende Bahia e Sergipe? É só Bahia. Só Bahia. É uma advogada autônoma, uma pessoa que é extremamente entusiasta e empreendedora do empreendedorismo jurídico. A pessoa que estuda muito, bastante, não é verdade? E hoje a gente vai falar um pouco de um tema que muitos advogados estão, digamos assim, trabalham, lidam, tenho certeza que você também lidam, e que muitas famílias passam. Não é incomum a gente ver casos de violência contra a mulher, de diversos tipos de violência. Se a gente olhar um pouco ao redor, a gente vai perceber esses casos, embora de forma latente, embora tem muitas culturas que as mulheres tentam esconder um pouco de fato que ela passa. E eu quero até conversar com a doutora e começar fazendo uma pergunta mais aberta. O que é violência doméstica, doutora? Ela só ocorre com relação à mulher? Eu só estou colocando isso para a gente sentir a temperatura. Começar nosso bate-papo. Doutores, façam perguntas. O que é que acontece? Primeiro, boa noite mais uma vez, que muitas pessoas entraram agora. Obrigado pelo convite. O que é que acontece? Esse é um tema muito sensível a toda a população. E o que é que acontece quando a pessoa pergunta o que é a violência doméstica? Ela pensa exclusivamente na violência física e contra a mulher. Mas a violência doméstica, ela compreende a violência financeira, a violência psicológica, que é quando a pessoa é ameaçada, xingada, maltratada, diminuída. E ela pode ocorrer não só do homem para a mulher, como também da sogra, do sogro, da cunhada, de qualquer pessoa que viva naquele ambiente doméstico. E ela pode sofrer tanto daquilo, a mulher pode sofrer tanto quanto o homem pode sofrer. Apesar de nossos números dizerem que as mulheres sofrem muito mais. Eu pesquisei esses dias, e uma pesquisa de 2009, da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, em 2009, constatou que 1,3 milhão de mulheres sofre de violência doméstica, seja ela física, psicológica ou financeira. E outra pesquisa de 2010 disse que a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentadas, sofrem de violência doméstica. E desse número alarmante, 80% é por conta de maridos, ex-companheiros e companheiros. Então a gente percebe que o nosso número ainda é muito alarmante. Essa pesquisa tem 10 anos e os números não mudaram muito. Na verdade, eles continuam oscilando na mesma proporção. Muitas pessoas me perguntaram, quando a gente falou sobre esse tema, se a Lei Maria da Penha tinha ajudado a diminuir os casos. Eu tenho um pouco de receio de falar sobre isso, porque eu não sou uma estudada do assunto da Lei Maria da Penha. Mas a minha percepção é que antes da Lei Maria da Penha, a gente tinha menos casos relatados.
hoje a gente tem mais casos relatados. Então, se a gente fizer essa proporção, na verdade, não diminuiu. A gente só tem uma punibilidade maior. Acaba não sendo justo fazer essa proporção nesse momento, porque Pois talvez a lei tenha criado mais coragem entre as mulheres. Isso. Pois é. Outra pesquisa que eu estava vendo, estava dizendo... O Lucas está aqui com a gente. Eu acho que ele é o vice-presidente da Advocacia Jovem. Tudo bom? Daqui da Bahia. Outra pesquisa que eu estava vendo, eles diziam que a entrada da mulher no mercado de trabalho gera duas situações. A primeira, onde o homem se retrai, porque acha que a mulher tem um poder maior de barganha. E a outra, em que o homem se impõe mais forte, porque acha que a mulher não está seguindo aquele papel da sociedade machista em que a gente viveu durante muito tempo, ao sair de casa para galgar novos conhecimentos. Então, às vezes, as mulheres sofrem violência porque elas estão no trabalho, porque elas estão buscando uma faculdade, porque elas estão tentando alcançar uma independência financeira que aquele companheiro, aquele marido não quer que ela tenha, porque perde o poder que ele teria em cima dela. Antes de fazer essa pergunta aqui que a doutora fez, doutora Beca, eu queria te fazer uma pergunta de leigo. A doutora Lucas está colocando que você é referência no direito das famílias e representa muito bem as mulheres. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Você eu agradeço. Beijo. A vir também para fazer live. Estou fazendo aqui o convite ao vivo. Viu? Laura, eu vou fazer uma pergunta bem de leigo mesmo. A violência, sobretudo com relação ao direito de família, quando a gente fala da mulher, porque a gente também, ela é exclusiva com relação à mulher. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu também tenho um trabalho paralelo com o poder público e a gente vê muita incidência de violência com relação a idosos também, e feita por membros da própria família, às vezes por netos, por filhos, por cunhados. Então, digamos assim, essa violência, ela também contempla, digamos, essa relação entre os idosos, entre outros membros da família, que não seja só a mulher? Contempla, foi o que eu estava falando no início. A gente pensa diretamente na violência doméstica contra a mulher, mas o homem pode sofrer, o idoso pode sofrer, que é o sogro, a sogra, o pai, a mãe daquele casal que convive naquela relação. Eles podem sofrer. E hoje em dia, que o IBDFAN ainda postou isso esses dias, é uma das tendências do direito de família para 2020. São os direitos dos idosos. Porque essa situação de violência doméstica contra os idosos vem crescendo muito e vem piorando nossos índices de violência doméstica. A violência doméstica contra a mulher ainda é muito alarmante, mas contra os idosos, ela já vem crescendo, o que é uma coisa ruim para a economia do nosso país. Porque, para quem não sabe, quesitos de violência doméstica, quesitos de violência na sociedade, pioram o nosso índice de desenvolvimento. E aí o Brasil cai no ranking do índice de desenvolvimento mundial por conta dessas questões de violência. A gente passa a não estar classificado entre países desenvolvidos. A gente já está classificado num país subdesenvolvido e a gente cai ainda mais no ranking se a gente não tiver cuidado com essas porcentagens que vem surgindo hoje em dia nessa situação. Agora eu vou fazer aquela pergunta que a doutora Beca iniciou aqui logo no início. Que conselho você daria para as mulheres que têm medo de fazer a denúncia? Isso antes da gente entrar na questão do direito mesmo, porque existem muitos casos famosos com relação à violência contra a mulher, e eu acho que o pior ainda, que é o mais alarmante, é com relação às sentenças que são proferidas. Acho que isso alarma muito mais ainda a sociedade, que são as sentenças proferidas após a divulgação desses casos, né? Que mesmo com a Lei Maria da Penha, parece que a impunidade é muito maior. Enfim, mas vamos começar do início. Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o porquê essas mulheres têm medo. Isso. Elas têm medo, receio por questões financeiras. Eu acho que eu já até conversei com você sobre isso, em que o cliente chegou para mim e fez assim: mas eu dependo dele financeiramente. Estamos juntos há 20 anos e eu vou continuar só suportando essa situação, porque eu dependo dele financeiramente. Sem ele, eu não tenho o que fazer. E aí, depois de muita conversa, eu expliquei a ela que não era bem assim a situação. Ela tinha muito o que fazer. Então, as mulheres têm medo por questões financeiras,
por questões psicológicas, por questões sociais. Por mais que a nossa sociedade esteja desenvolvendo, a gente ainda olha torto para a mulher desquitada. A gente ainda olha torto para a mulher que teve a coragem de ir lá denunciar o marido, denunciar o companheiro. Os pais, o pai dos filhos, como é que faz isso com o pai dos seus filhos? Então a gente ainda critica muito, bota muito peso em cima dessas mulheres. Então, primeiro a gente tem que saber por que tem esse medo. Então, a gente tem que tratar isso. Por isso existem as políticas públicas agora. Outro ponto do medo dessas mulheres é justamente isso, a falta de punibilidade. Elas veem uma televisão que Vitor, que é o caso que está aí na mídia agora, pegou 18 dias por agredir. Não pode falar, porque deu uma travadinha aqui, mas pode falar. Levou 18 dias de pena, que pode ser convertido em trabalho comunitário ou pagamento de uma cesta básica. Ela fica assim, um cara desse conseguiu isso, o que é que meu cara vai conseguir? Ele vai sair de lá, volta e me mata. Então, esses receios, essas situações, apesar da mídia ajudar muito no momento de dizer, olha, você pode, existe uma punição para isso, ela às vezes prejudica quando ela diz que o cara só teve aquela determinada pena. Porque a mulher fica com mais medo ainda do cara voltar. Porque ele vai sair. Fora isso tudo, qual a dica que eu dou? Existem hoje em dia, em todos os estados, políticas públicas para acolher essas mulheres. Inclusive para acolher essas mulheres que têm filhos. Então, procure um centro desse. Procure se inteirar do que está acontecendo. Para você ter o apoio. Quando você tem um apoio externo, porque às vezes até a família prejudica nesse momento. A família critica um pouco. A família diz, você mereceu. Tem esse ponto também. Então, procura um centro desse. Procura se inteirar do que é que eles podem fazer por você. Porque a partir desse momento, você vai perdendo o medo. E a partir do momento que você vai perdendo medo, você vai criando coragem, você vai tendo força. E descobrindo o que você não tem para você ter a coragem de ligar e fazer essa denúncia. Então, eu acho que a minha dica seria essa, para quem tem medo de dizer o que é que está realmente acontecendo dentro de casa. Falando nisso, em uma pesquisa que eu olhei aqui, 82% das pessoas que foram entrevistadas acreditam que briga de casal tem que ser resolvida em casa, as pessoas não devem se meter. Olha o número alarmante, 82% das pessoas disseram que não tem que se meter, elas não se interessam por o que está acontecendo na casa do vizinho aqui do lado. Eu moro num apartamento, eu escuto o que está acontecendo do outro lado. Se eles estão brigando, eu estou ouvindo. E eu não posso me meter para defender, seja o idoso, o homem ou a mulher da relação. Porque 82% da população acredita que não se deve meter, que roupa suja se lava em casa. É meio complicado isso em relação à violência doméstica. Dr. Lucas fez uma observação aqui interessante, pedindo que você falasse um pouco sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha com relação às mulheres trans. Porque, enfim, parece que muita gente ainda não... Primeiro que muita gente ainda tem muito preconceito e nem sabe o que são mulheres trans. E segundo, como aplicar isso de uma maneira prática, e a gente sabe que as mulheres trans sofrem muita violência, muitas vezes até fora de casa, nas universidades, em vários momentos, bullying inclusive. Qual a aplicabilidade dessa lei com relação às trans? Primeiro, a gente tem que saber que a Lei Maria da Penha, ela é exclusiva para relações domésticas. Familiares, né? Isso, para relações familiares. Então, não é toda e qualquer violência que as pessoas sofrem, por mais que, às vezes, as pessoas sofrem violência doméstica na rua, né? Porque a gente pensa doméstica dentro de casa. Mas vocês podem ter visto já em algum momento uma mulher sendo puxada pelo braço, pelo cabelo, e isso pode ter sido um companheiro fazendo isso, então ainda configura como violência doméstica. Porque o doméstica, nessa situação, se reporta à relação familiar, e não doméstica de dentro do âmbito doméstico. Então, primeiro a gente precisa fazer esse ponto. A Lei Maria da Penha é para violência doméstica. O que é que acontece? Ainda existe muito preconceito com os trans. E por isso, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para as mulheres trans ainda tem um pouco de receio. Maior que as mulheres, né? Inclusive, creio eu. Inclusive, na hora do advogado aplicar, ele prefere não pedir a aplicação da Lei Maria da Penha e ir para os tratados internacionais de direitos humanos. Por conta disso, por conta desse preconceito.
Mas a gente tem que dizer que a Lei Maria da Penha tem que salvaguardar também o direito das mulheres trans. Ele tem que ser usado também para isso. Porque, querendo ou não, é uma violência doméstica e é uma violência doméstica feminina. Porque a Lei Maria da Penha ela é direcionada para as mulheres. E sendo você trans ou não, mulher, você se identifica como. E se você se identifica como mulher, você tem que ser tratada como o gênero que você se identifica, como o gênero que você está se portando. E se você é daquele gênero, mulher, por mais que seja trans, você precisa ser salvaguardado por essa lei. Então, a aplicabilidade ainda é muito pequena em relação a essa situação. A gente, inclusive, precisa mudar isso na nossa sociedade. Estamos caminhando para isso, inclusive, mas, por enquanto, os advogados em si preferem aplicar os direitos humanos a aplicar a Lei Maria da Penha. Pedir aplicação de tratados internacionais e etc. em relação a isso. Doutora, a gente tem pessoas aqui do país todo, mas vamos falar um pouco sobre nossa realidade, porque assim, a gente está no Nordeste e aqui a gente sabe que a nossa cultura é muito machista, paternalista, talvez. Vamos falar um pouco da nossa realidade para ver se as pessoas também se identificam com isso. Tanto que existe, sobretudo na zona rural, mas eu não tenho observado isso só na zona rural, tenho visto isso também com relação a pessoas ditas educadas, pessoas que estudaram. Mas existe ainda uma relação de servidão muito grande, às vezes não só a dependência financeira, também tem a dependência financeira da mulher com relação ao homem. Houveram casos que eu já pude ver, eu tenho algumas amigas, muitos amigos que trabalham em promotoria, são promotores, em que a mulher passa 20, 30 anos casada e na hora da separação, na hora do divórcio, muitas vezes as pessoas estão idosas, elas não trabalharam, elas eram pessoas que se dedicaram à atividade doméstica e as pessoas não entram. Elas entram, procuram um advogado, vão na promotoria, elas não entram com a separação e divisão de bens. Elas vão entrar na justiça pedindo os tempos, como se fosse empregada doméstica da casa. Mas é isso mesmo. É isso aí mesmo. Assim, eu não atendo pessoas desses interiores, assim, que a gente poderia dizer, não, é por falta de informação. Minhas clientes, normalmente, elas têm um conhecimento, um estudo aprofundado. Elas, às vezes, são graduadas, têm cursos técnicos. E eu já ouvi essa frase. Uma mulher que ela é graduada, e aí, depois de um tempo de casada, ela parou de trabalhar fora para trabalhar em casa, que foi esse o termo que ela usou. Eu agora trabalho em casa. E ela cuidou dos filhos, fez tudo. E agora, depois de muito tempo de casado, o cara quer ir embora, quer curtir a vida. E aí ela me procurou perguntando se ela tinha direito aos tempos de casada. Como se tempo de casada serviço fosse. Então, assim, a gente às vezes precisa saber lidar com essas situações para poder explicar a essas pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta e interromper aqui. É direito do trabalho ou direito da família? Pois é exatamente isso, mas a gente precisa ter o cuidado, porque ela tá ali já numa situação frágil, numa situação sensível, e vem falar dessa forma porque ou ela ouviu em algum lugar, ou porque ela acredita realmente naquilo. Ela, querendo ou não, passou a vida dela servindo o marido. Ela pôs a mesa, ela lavou a roupa, estendeu no armário, cuidou dos filhos. Então, na cabeça dela, ela estava fazendo um papel que não era de esposa. Era de babá, secretária do lar. Então, ela acredita realmente que ela tem direito àqueles tempos, que ela está sendo demitida do casamento. E aí você tem que lidar com essa situação, que já é sensível por si só, uma separação já é sensível por si só, porque envolve a emoção dos dois lados. Ou de um único lado, quando estamos nesse caso em que o homem pede a separação e a mulher é pega de surpresa, porque não está esperando isso. Ou ao contrário. Você já tem que lidar com essa carga emocional. E ainda ter que explicar uma situação dessa é complicado. Aí a gente tem que falar agora com os advogados e advogadas das famílias. Que nesse momento você precisa ter um pouco de paciência e explicar ao seu cliente todo o trâmite do casamento. E que aquilo que ela fez não são tempos, mas que dependendo da situação, ela tem ou não direito à pensão. Aí a gente tem que analisar cada caso concreto
para saber se ela tem ou não direito à pensão em relação àquilo que ela viveu durante o casamento. Vamos falar de uma coisa mais delicada. Vamos fazer e construir hipóteses aqui. No caso de mulheres que sofreram violência doméstica e de repente têm filhos, precisam se submeter à questão da pensão alimentícia. Como proceder nesse caso? Porque aí sim é uma questão extremamente sensível, porque não só envolve o emocional. E existe uma segurança do menor, existe a urgência com relação, a gente sabe, são verbas alimentares. Como proceder nesse caso? Primeiro de tudo, a gente tem que dizer que, por mais que ela tenha sofrido violência doméstica, os filhos dela têm direito à pensão. Porque eu recebo muitas mulheres que chegam no meu consultório, no meu escritório, dizendo que elas não sabem como vão fazer agora. Porque elas sofreram violência, não têm mais contato com aquela pessoa, ou não querem mais ter contato com aquela pessoa, e os filhos precisam sobreviver. Como proceder? Porque pensão alimentícia elas não têm direito. A gente precisa lembrar que pensão alimentícia é para os menores, nesse caso, e os menores têm direito. O que é que acontece? Normalmente, quando a mulher sofreu violência doméstica, ela normalmente tem uma medida protetiva. Normalmente. Nem sempre as mulheres recorrem a esse lado. Elas normalmente só se afastam e tentam driblar as situações em que poderiam se encontrar com esse agressor. Mas na audiência, é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Normalmente o Ministério Público pergunta se existe uma medida protetiva, o advogado informa isso no processo, e o Ministério Público pergunta, o representante do Ministério Público pergunta, se existe a possibilidade dos dois permanecerem na sala de audiência ao mesmo tempo. Se não existe essa possibilidade, ele vai ser retirado para ela ser ouvida, e depois ele vai voltar e ela vai ser retirada para ele ser ouvido, para salvaguardar a segurança dela. Inclusive, eles não saem juntos. Inclusive, eles ficam separados dentro do fórum para esperar a audiência, tudo para salvaguardar a segurança daquela mulher. Então, por mais que seja um momento delicado, ali na hora da audiência é uma tensão muito grande, porque já tem a situação da pensão, que vocês não chegaram num acordo, já está numa situação de instrução, numa audiência de instrução. Então já tem uma tensão muito grande. E você ainda tem uma medida protetiva daquela, você deixa a situação que é tensa muito mais tensa. Então, é chegado o momento de que é preciso separar essas duas partes para chegarmos a um denominador comum para o bem daquelas crianças. Perfeito. E agora a gente vai chegar num ponto mais sensível ainda. Porque a gente sabe que, sobretudo, advogado de mulher sofre bastante, porque normalmente, estou falando isso porque culturalmente, pelo menos na maioria dos casos, o dinheiro está digamos assim, no provedor, no homem. Normalmente, essa é a parte sensível que procura advogado que precisa, mas também não tem o dinheiro para arcar, inclusive, com a ação judicial. Essa é a grande a sensibilidade da relação da coisa. Como é que uma mulher que depende financeiramente do homem, e esse homem ainda por cima é um agressor, como é que ela deve agir, inclusive para acessar o direito dela, e como é que ela deve agir, inclusive para afastar esse agressor da relação? Porque a gente também tem exemplos de que o homem não aceita sair de casa. Ele não aceita, ele quer continuar, a situação é confortável para ele. Não só o homem, não, pode ser qualquer situação de abuso. Mas, normalmente, o agressor, ele está numa situação confortável. Ele não aceita sair de casa. Como tratar? É para isso que servem as medidas protetivas. Primeira coisa que essa mulher tem que fazer é ir na delegacia. Ela tem que ir na delegacia e informar, não ter medo de dizer. E quando o delegado ou a delegada que estiver ali presente disser, rapaz, você tem certeza que você quer fazer essa denúncia? Vai na corregedoria na mesma da hora e dá uma queixa. Faz uma denúncia, porque a gente precisa cortar esse mal pela raiz. A nossa sociedade, principalmente a nordestina, nós nordestinos, temos uma sociedade muito machista. E é um machismo tóxico. E esse machismo, ele afeta inclusive quando nós temos direito. Ele faz com que nós nós passemos a sentir que não temos esse direito. Ou então, complica a situação. Né, por requerer, que é pior. Pois é. E aí você chega naquele momento em que você está sensível, que você criou coragem, chegou ali na porta para fazer essa denúncia, e escuta uma pessoa lhe dizer, você tem certeza? Você começa a duvidar de si. Você pode ter toda a certeza do mundo. Naquele momento você começa a duvidar.
Então, eu já estou dizendo, aconteceu isso, vai na corregedoria. Depois que você foi na polícia, vai procura um advogado, nem que seja um defensor público. A gente tem essa possibilidade do defensor público. E deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho uma cliente que ela me perguntou e disse assim, doutora, eu perdi tudo, perdi direito a tudo. Eu fiz, por quê? Porque eu saí de casa. Eu fiz, como é isso? Que eu não estou entendendo. Eu batia muito, me apanhava muito, eu cheguei a pensar um dia que ia morrer, desistir dessa vida, fugir para casa de minha mãe. Estou escondida na casa de minha mãe. E perdi direito a tudo porque eu saí de casa, abandonei o lar. Eu fico pensando, onde será que essas pessoas conseguem essas informações? Porque hoje em dia, com o Google, com as buscas de pesquisa, a gente tem muita informação fácil às nossas mãos. Então, para uma pessoa chegar com tanta certeza para me dizer isso, ela leu isso em algum lugar. Então, assim, vamos cortar isso. Não é porque você saiu de casa simplesmente que você perde o direito a tudo. Pelo contrário, em casos de agressão, existe uma possibilidade de proteção que você está saindo para se proteger. Então, nesses casos, especificamente comprovado que você saiu por causa disso, você não perde os seus direitos. Voltando ao que você deve fazer. Foi na polícia, não deu certo, foi na corregedoria, procura um defensor público se você não tem direito. Procura um advogado. Existem associações de mulheres que fornecem o serviço jurídico gratuito para essas mulheres que sofreram essas violências. Então, você pode procurar isso. Pode procurar aos redores da sua cidade, aos redores do seu bairro, que provavelmente vai ter alguém disposto a te ajudar. Alguém que possa fazer isso. Hoje em dia, o nosso Código de Ética permite fazer serviços pro bono. Então, você pode achar um advogado que queira pegar o seu caso pro bono, e aí você não vai ter esse custo. Ou você ainda pode transferir esse custo para o homem, né? Você pode achar uma pessoa que aceite pegar o seu caso sem receber aqueles honorários contratuais e aceite receber posteriormente, quando você já estiver recebendo a pensão e já estiver estabilizada financeiramente. Então, existem várias opções para essa mulher poder galgar os seus direitos. Perfeito. Gente, vocês têm alguma pergunta? As pessoas estão aqui entrando, colocando. Vocês têm uma pergunta? Eu quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas também. Doutora Lorena, eu sei que são questões bem difíceis, bem sensíveis com relação à parte de violência e, sobretudo, quando chega nesse impasse de pensão alimentícia. Acho que o primeiro advogado que eu procurei na vida foi um advogado de família, e estou eu lidando com essa questão. Foi a primeira vez que eu tive em contato, a primeira vez que eu precisei mesmo do serviço jurídico foi com advogado de família, e eu sei o quanto essa relação é sensível. Porque a gente pensa que não, mas a família não é, digamos assim, esse porto seguro como todo mundo pensa, e muitas vezes a gente procura um advogado no intuito de desabafar, de ter alguém neutro que possa, de fato, ouvir os nossos problemas, que é difícil. Então, eu quero trazer uma outra questão, sobretudo com relação, não é nem a questão jurídica legal em si, mas sobre a fragilidade do nosso sistema. Porque já aconteceu, inclusive aconteceu comigo, eu devo fazer uma denúncia na delegacia sobre uma determinada questão, e a delegacia chegar para mim e falar assim, olha, aqui não tem ninguém para notificar a outra parte, é você que tem que fazer isso. E aí? Imagine, num caso, porque assim, violência, essa é uma série de questões que você precisa ainda de um documento e notificar o agressor. Que loucura é essa? Como lidar com isso? Antes de falar isso, eu tenho 2 tipos de clientes. Aqueles que viram meus amigos, que me convidam para aniversário do filho, viro tia Lore. É lindo. Passo a fazer parte da família. E tem outros clientes que chegam para mim e fazem assim, doutora, muito obrigada, mas eu nunca mais quero ouvir falar da senhora. Eu não quero ouvir nem seu nome mais. Porque às vezes as situações são traumáticas, como nesse sentido. Eu tenho uma cliente que ela é do interior e na audiência de conciliação eles conseguiram fazer um acordo. É uma coisa rara, mas acontece. Não é uma coisa de outro mundo, acontece. Só que ela saiu de lá, ele saiu com um ofício e ela saiu com outro. Para notificar a empresa, para começar a bater no
no salário dele, para descontar direto em folha. Passou um mês, não foi descontado, ela não recebeu o valor. Ela chegando na empresa, a empresa disse, não, a gente não recebeu nenhum ofício. Ela voltou na justiça para saber o que é que ela vai fazer. E o assessor do juiz disse a ela, você está perdendo tempo, você tinha que ter saído da audiência e ter ido entregar logo o seu ofício. Ou seja, a justiça não tem mais o trabalho de notificar. Aí ela teve que se encontrar com ele mais algumas vezes, onde ela tinha sofrido essa situação. Ele estava numa situação de poder, porque ele tem um cargo na cidade do interior, em que ele é bem visto, bem quisto. E ela passando por aquilo ali, então a cidade inteira sabia do que estava acontecendo, e a cidade inteira estava contra ela, porque ela era só mais uma mulher. Ele era um cara de posses, um cara de poder, que tinha dinheiro. E aí, ela chegou para mim muito abalada. Porque ela fez assim, doutora, eu vou ter que entregar esse papel para meu filho poder comer. Um cara desse tem muito dinheiro. Ele poderia me depositar na minha conta direto. E eu tenho que ir lá porque ele não tem a coragem de depositar, porque ele não teve a coragem de entregar. Ele saiu de lá com o ofício igual. E eu sinto muito informar, isso acontece muito. Muito mesmo. O que é que eu recomendo? Se vocês têm um advogado, peça para ele fazer esse serviço. Eles provavelmente têm um despachante no escritório já para fazer esse tipo de serviço. Você sai com a notificação, entrega ao advogado e o advogado faz. Se vocês não têm, no momento em que forem lhe dito isso, informem que é impossível você fazer aquilo. Que você está com medo, que você tem receio de tudo que pode lhe acontecer. Das consequências que aquele ato de simplesmente entregar um papel pode causar sua integridade física, mental e psíquica. Então, é importante a gente também saber os nossos limites. Porque a gente também não pode, simplesmente por querer defender o nosso direito, dar um passo maior que a nossa perna. Nós temos como alcançar outras pessoas que podem ajudar a gente a alcançar esse direito. Então, a minha orientação seria essa. Passa para um advogado que ele sabe como proceder, ele normalmente tem um despachante, ou informa aquela autoridade que lhe disse que você tem o poder de entregar, que você tem receio de entregar, que você se sente ameaçado de entregar aquele documento e das consequências que aquilo pode lhe trazer. Ainda nessa questão da fragilidade do sistema, eu acho interessante também a gente falar sobre o direito à pensão e o fato do, mesmo com direito, muitas pessoas não pagam a pensão. Que uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você receber, né? É igual quando a gente ganha um processo na justiça. Ganhar é uma coisa, levar é outra. Pois Ainda tem uma distância aí, né? O que fazer, como procurar justiça, principalmente quando a gente sabe, olha, a única coisa que dá cadeia hoje é pensão alimentícia. Mas a gente também vê muita gente que não dá cadeia. Muita gente que está aí sem pagar e está muito bem, obrigado. Entendeu? Mas como proceder nesse caso de que você tem o direito, já é reconhecido pela justiça, mas simplesmente você não acessa, não recebe? O que fazer? As ações de alimentos, elas possuem uma legislação própria e um rito próprio. Porque, teoricamente, elas têm que correr mais rápido, porque é verba alimentar. Antigamente, bem teoricamente, antigamente, a gente tinha só a possibilidade de você ingressar com 3 meses de atraso, 3 meses de vida, né? Hoje em dia não, hoje em dia no primeiro mês você já pode ingressar com a execução pedindo o cumprimento e pedindo a execução da pensão. O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas burlam o sistema. Como é que se burla o sistema? Não assina a carteira, não coloca nada no nome, bota para depositar o salário na conta da mãe. Então, existem todas essas manobras que as pessoas fazem para não pagar. Por quê? O que é que a gente escuta muito, advogado de família escuta muito em audiência? Eu vou pagar pensão para ela ficar viajando? Eu vou pagar pensão para ela ir para o carnaval? Eu vou pagar pensão para ela ficar comendo carne de sei lá o quê? Não, eu que trabalho e ela que ganha pensão? A gente escuta muito isso. Porque, como a gente já disse aqui, isso tudo é fruto da nossa sociedade, da nossa vivência, nessa evolução que a gente está caminhando ainda. O que é que acontece nesses casos?
Infelizmente, a justiça falha. Você quer ver uma falha muito grande quando a pessoa muda de endereço. Você tem o endereço daquela pessoa. Você vai e informa o juízo. Olha, ele está nesse endereço. Daqui que o processo fique concluso, que o juiz olhe, que o juiz despache, que saia mandado, que o oficial vá atrás dele para entregar, ele já mudou de lugar. Ele já mudou de endereço. E, infelizmente, a nossa justiça diz que a citação tem que ser pessoal nesses casos. E se a citação é pessoal e a citação não acontece, o processo não anda. Então, a gente precisa usar de outros artifícios para que isso aconteça. E aí, a gente, além de ser uma situação sensível, você ainda fica preocupado. Eu, pelo menos, fico preocupado. Porque a minha cliente veio atrás de mim porque ela não tinha condições de dar a sobrevivência dos filhos dela sozinha. Porque tem cliente que chega para mim e fala assim, olha, eu não quero nada. Eu só quero registrar a guarda, que a guarda seja só minha. Eu não quero dinheiro, não quero nada. Eu crio meu filho sozinho. Já que ele quis ir embora, eu crio meu filho sozinha. Porque ela tem o cacife financeiro para aguentar esse rojão. Porque criar uma criança não é fácil. E não é barato. Não é fácil e não é barato. Então, se a minha cliente procura querendo uma pensão, significa que ela precisa daquilo. E aí, a gente vê decisão de pensão de R$100, de R$200, de R$150. E o cara ainda chegar e dizer um negócio desse, eu vou dar R$150 para ela vai ir viajando. Se eu conseguir viajar com R$150, essas viagens que eles falam, menino, eu fiz um milagre. E se essas mulheres viajam, elas fazem milagre também. Então, assim, é uma situação difícil. Você fica preocupado. Você fica querendo saber como é que aquela família tá. Como é que aquilo ali tá se desdobrando, uma vez que você tem um processo em execução. Você vai despachar com o juiz, vai conversar com o assessor, vai conversar com o servidor, e o processo não sai daquilo. Ou seja, tem pensão atrasada, tem pensão atrasando, e nada acontece. Deixa eu tinha um caso... Tem algumas perguntas aqui, mas eu acho interessante, você falou na questão da prisão, tem até uma colocação com relação à prisão. Nesses casos de débito contumazes, porque tem ação em cima de ação na justiça e a pessoa simplesmente não paga. O que tem, na sua experiência, o que tem acontecido? Normalmente os juízes decretam a prisão ou alguns juízes são mais assim, não adianta eu decretar a prisão, porque ele não vai pagar, ele não tem as posses para pagar. Enfim, o que de fato acontece? Aqui em Salvador, pelo menos, estão decretando a pensão. Mas para decretar a pensão, decretar prisão, eles passam por toda a situação. Tem uma colega aqui falando sobre a execução, a impugnação na execução. Enquanto está ocorrendo isso, eles não apresentam, porque você tem um direito. Todo mundo tem um direito de defesa. Você tem a quantidade de dias determinada pela legislação para pagar ou para apresentar a impugnação. Aí você apresenta a primeira impugnação, aí fica concluso, aí o processo demora. E demora mais um pouco. E aí isso tudo vai desgastando ainda mais uma relação, porque esse é o problema do direito das famílias. A relação não se acaba quando se extingue, quando eles se divorciam. A relação perpetua. E é por conta dessa perpetuação da relação que acontecem as tensões. Porque, por exemplo, no direito trabalhista, você foi demitido ou se demitiu, você vai para a audiência, terminou aquela audiência, aquela relação acabou. Na audiência, no direito do consumidor, é a mesma coisa. No direito médico, é a mesma coisa. Você não vai voltar para aquele médico, para aquela clínica, que lhe forneceu aquele problema que você buscou a justiça. Mas no direito das famílias, você não tem como simplesmente virar as costas para aquela outra parte. Você não pode, por mais que você queira, por mais que você tenha ódio, raiva, você não pode. Porque existe um vínculo que mantém as duas partes. Nem que seja um filho. Nem que seja um filho, eles mantêm o vínculo entre as partes. Então, esse é o grande problema do direito das famílias que gera atenção. Voltando ao que eu estava dizendo. Que, no caso dela, tem casos que conseguiram enrolar 5 anos e até sair a decretação da prisão. Deixa eu lhe contar um caso que nunca saiu a decretação da prisão. Meu Deus, aí é demais, aí é o extremo. Não é? Porque eu realmente vejo demorar a decretar a prisão. Eu vejo demorar. Mas eu vejo decretar. Eu, inclusive, tenho 2 casos, em que o cara foi preso. Um foi preso, inclusive, 2 vezes. Esse que foi preso 2 vezes, a primeira vez ele foi preso, porque o juiz decretou um valor alto. Ele não contestou. E aí ele não tinha como pagar. E aí ele foi preso.
A mãe dele foi e pagou esses 3 meses de atraso, ele foi solto, voltou, fez um acordo. Um acordo em que ele disse que poderia quitar, ou ele poderia cumprir. Passou um tempo, acho que passou uns 2 anos ele cumprindo, e depois ele parou de pagar. Ele simplesmente disse, vou parar de pagar. E aí, por conta desse simplesmente dizer, vou parar de pagar, depois de um tempo ele foi preso de novo. E aí, na primeira vez, ele não dormiu na prisão. Mas na segunda vez ele dormiu. Ele teve que dormir, porque porque você só sai depois que paga. Então ele fica preso. E a segunda vez, o cara ficou preso durante 6 dias. Ele ficou preso durante 6 dias porque ele ligava para um, ligava para outro para arranjar o dinheiro para sair. E aí, por incrível que pareça, quem pagou para ele sair foi a ex-sogra, não existe ex-sogra, né? A sogra dele. Ou seja, a avó do menino que pagou. Então imagine a tensão que... A mãe da pessoa que tá... Nossa. Da ex-esposa. Imagine a tensão que gerou isso. Porque a mãe não concordava com a separação e não concordava com as ações que a filha estava tendo. Ela acha que uma mulher que casou tem que permanecer casada. Então, você ainda tem que viver com essas situações e não saber lidar com elas. Porque eu numa situação dessa, eu não sei o que é que eu faria com minha mãe, não. Eu não sei o que eu faria com ela, não. Falando bem sincero. Ainda alguns casos técnicos, eu quero falar sobre isso um pouquinho, porque existe alguma praxis de juízes que é o seguinte, eles fazem acontece de fazer um acordo na justiça, daquele débito ser dividido, porque isso acontece, a pessoa pagar a parcela primeira, não pagar a restante, só que aí o juiz mandou o quê? Arquivar o processo. Acreditando que porque a pessoa deu o sinal que já estava resolvido. Como se sair de um... Porque é complicado. São questões bem complicadas. A gente tem que pedir o desarquivamento desse processo e a execução do parcelamento mais custo, do acordo. Inclusive. Pois é. Se você não for beneficiado da justiça gratuita, você paga por esse desarquivamento. Então, você ainda tem um custo a mais. E tem outro problema. Para desarquivar, hoje em dia até que não com os processos digitais, mas como eu tenho um processo físico ainda, para desarquivar ele dá um trabalho. Ele dá um trabalho, ele demora um bocado, por sinal. Eu tenho arquivado, sendo que eu pedi o desarquivamento em setembro do ano passado. A gente já está em janeiro desse ano e o processo não foi desarquivado. E olha que eu canso de dizer isso aqui no Instagram. Eu vou na justiça 1 vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. E esse processo ainda está lá arquivado. E é todo dia, não, doutor, é porque tem que buscar e não sei aonde. Não, doutor, é porque os processos agora vão ser digitalizados, a gente vai escanear todas as folhas. E aí nessa de vamos, o processo não é desarquivado. E aí uma pessoa que necessita, porque uma pessoa que vai fazer um negócio desse, ela necessita. Tudo bem que às vezes faz por raiva. A gente sabe a diferença de quem está fazendo por raiva, de eu quero descontar, quero dar o troco, de quem está fazendo certo. De quem está fazendo porque precisa, porque necessita. Porque os dois estão certos, na verdade. Né? Os dois têm direito. E aí você acaba prejudicando o andamento disso. Então, eu acho que o maior problema da gente, hoje em dia, é justamente o nosso judiciário. E as burlas que esse sistema permite nessas situações. Então, uma pergunta aqui, doutor Lucas, perguntando se desemprego é justificativa para não pagar pensão alimentícia. Não, não é. A pensão alimentícia ela é determinada através do binômio necessidade e possibilidade. Se você não tem a possibilidade, esse pedido passa para o ascendente, no caso, os avós. Então, para você não pagar a pensão, você tem que determinar que a pessoa não tem necessidade ou que você tem possibilidade zero. Ou seja, eu estou passando fome, não tenho onde morar, estou na rua, também não tenho como pagar. Mas, inclusive, aqueles desempregados, eles às vezes têm um percentual do salário mínimo para pagar, mesmo desempregados. Às vezes porque o que é que acontece? O que é que acontecia bastante? Hoje em dia, não muito, pelo menos eu não vejo muito. Saía da mesa de audiência com um acordo firmado, estava trabalhando tudo certinho, chegava no trabalho e pedia demissão. Porque ele pensava, eu não vou trabalhar para ela receber esse dinheiro. Aí pedia demissão. E aí parava de pagar porque não tinha condição. Hoje em dia, o que é que os juízes fazem? Eles determinam o pagamento em cima do salário e já determinam uma porcentagem do salário mínimo em caso de desemprego. Então, já sai da sentença com esses 2 valores. Normalmente, hoje em dia, normalmente. E aí, por conta disso, o desemprego não é justificativo. Para você parar de pagar, você precisa entrar com um pedido de exoneração de pensão.
E aí tem que ser na justiça também. Você tem que provar esse binômio. Uma das duas coisas do binômio tem que estar zerado. Ou a necessidade tem que ser zero, ou a possibilidade tem que ser zero. E assim, se a possibilidade é zero, aí a gente parte para os avós. E, fora isso, a gente ainda pode partir para os irmãos. Os irmãos também podem dar pensão. Então, a nossa rede de pedido não é tão pequena assim quanto só o genitor. A gente tem aonde recorrer para essa criança não ficar sem um amparo. Em tese, Outra coisa teria amparo, né? Em tese, teria amparo. Outra coisa que a gente precisa destacar é que pensão alimentícia não é só do pai para o filho, pode ser da mãe para o filho também. E que pensão alimentícia não é só alimentos. Ele tem que englobar educação, lazer, vestuário. Ele tem que englobar a vida daquela criança. Plano de saúde, tudo. Ele tem que englobar tudo. Porque a gente fala pensão alimentícia, a pessoa pensa logo em alimentos. E aí chega no meu escritório com a seguinte planilha. Ah, ele gasta de lanche na escola X. Almoço X. Jantar X. Café da manhã X. Aí eu faço, tá, beleza, ele gasta disso de alimentação. Mas e escola dele, plano de saúde? Ele gasta o quê? Ah, isso tudo entra no valor? Entra. A planilha é muito robusta. E roupa, outra coisa também, né? Vestuário, roupa, farda. Pois é. E outra coisa também que a gente tem que levar em consideração na pensão é que as pessoas falam assim, ele vai ter que pagar 30%, vai ter que pagar 50%. Não é necessariamente assim. Como eu falei antes, tem um binômio, necessidade e possibilidade. A gente tem que ver qual é a necessidade real da criança, por isso que normalmente a gente faz uma planilha do que se gasta com aquela criança. Ver qual é a possibilidade da mãe, que normalmente é quem detém a guarda, e ver a possibilidade do pai. E aí a porcentagem é em cima da possibilidade de cada um. É claro que às vezes um tem mais dinheiro do que o outro, e aí pesa mais para um lado do que para o outro, mas é pela questão de possibilidade, não pela questão de ser o genitor ou ser a genitora, ou de deter a guarda ou não. Essa possibilidade é apenas levando em consideração o salário? Ou porque assim, a gente vê também, agora eu vou trazer isso para essa questão, a gente vê muito hoje em dia as redes sociais sendo utilizadas quanto prova com relação ao padrão de vida das pessoas. Não é só em relação a salário. As redes sociais são muito boas para os advogados das famílias. Porque o que é que acontece? Não é só salário que se leva em conta, é qualquer provento e qualquer situação que você demonstre ter proventos. Por exemplo, saindo um pouco do direito das famílias aqui, só para eu dar esse exemplo, do uso das provas das redes sociais. Uma advogada pediu, quem contou esse caso até foi Sabrina Dourado, uma das advogadas pediu justiça gratuita. O juiz decretou a justiça gratuita, mas por algum motivo ele resolveu verificar as redes sociais dela. E ela estava num camarote de um show baladérrimo, com champanhe na mão, e a legenda era ostentando. Na mesma da hora, o juiz a pessoa poderia ter ganhado, a pessoa poderia ter ganho o convite, né? Mas... Pois é. E aí o juiz, na mesma hora, mandou reverter. Isso também é utilizado. Essa época do ano, principalmente. Carnaval. Carnaval e Ano Novo. É uma época boa de se construir provas. Por quê? Porque normalmente o cara tá num bom bloco ou num bom camarote, bebendo todas, saindo com vários amigos, e normalmente eles colocam umas legendas nesse sentido. Ostentando, saindo com a galera, paguei tudo. Essas situações. Então, como é que ele me disse que só pode pagar R$150 de pensão num processo e tá pagando R$2.000 em um dia de camarote no Carnaval de Salvador? Como é que ele me diz que só pode pagar R$100 de pensão e tá indo passar o Réveillon num Réveillon que é R$5.000 a entrada? Isso não bate. Então, a gente precisa usar essas redes. A gente precisa usar tudo isso. Um dos problemas do direito da família também é as testemunhas. Normalmente, as testemunhas são pessoas da convivência, do vínculo. Só que a gente tem que lembrar que podem ser pessoas externas também. Por exemplo, um cara desse que sai com várias pessoas, nem todo mundo ali é amigo próximo. Tem um cara que tá saindo na foto só porque tava no meio da galera, é amigo de um amigo de um amigo. Ele pode testemunhar que o cara realmente estava lá, que foi ele que pagou, que ele que deu tudo. Ele pode testemunhar. É fácil de encontrar essa testemunha, porque o que eu vejo é que nas relações do direito da família é muito difícil alguém querer testemunhar. Mas ainda tem isso, a testemunha não é da pessoa, a testemunha é do juízo. O que é que a gente faz?
eu faço, né? Não sei se todo mundo faz, mas o que eu faço? Eu mando uma carta informando aquela pessoa que eu estou pedindo para ela vir testemunhar e junto aquela carta no processo, dizendo ao juiz a importância daquela testemunha para aquela situação. Se a pessoa não comparece, eu posso pedir em audiência que o juiz intime. E se o juiz intima, ninguém vai dizer que não vai. Você vai dizer que não vai? Vai. Você vai aparecer. E chegando lá, você vai dizer a verdade. Porque o juiz não é menino, o juiz não é bobo. Ele sabe distinguir quando você está tentando se esquivar, quando você está querendo não falar a verdade, ou está querendo falar a verdade. Então, ele lhe dá essa possibilidade. Então, essa é uma saída muito boa para você achar essas testemunhas que são muito importantes para o caso. Cortou o final, não ouvi. São muito importantes para o caso, para você definir o caso, para você decidir o caso. Ok, tranquilo. Gente, vocês têm mais algumas perguntas? Podem fazer, eu tô gostando aqui da interação do pessoal. Tô gostando do tema da live, porque assim, esse tema é gostoso e ele rende. E meio que todo mundo conhece alguém que já passou por isso, passa por isso. Tem dúvidas. Muitas dúvidas, muitas questões. E sobretudo quando envolve relações de familiares, são relações bem tensas, bem complicadas. Como você falou, você citou o exemplo da mãe da esposa que entrou com pedido de pensão, o marido foi preso e foi a mãe dela que pagou a pensão dele para ele sair da prisão. Enfim, não foi nem a mãe dele, foi a mãe dela. Pois é. Né? É complicado. Muito, porque não termina ali na audiência, não termina com o recebimento do direito. Você tem que lidar com isso depois. Tem os almoços de domingo em casa. Como é que fica? E não é só isso, né? A pensão em si, você precisa lutar. Você permanece com ela durante muito tempo. Porque o que é que acontece normalmente nos direitos? Você tem indenização, pagou, acabou. A pensão alimentícia, ela perdura durante muito tempo. Normalmente, quando as pessoas se separam com a criança pequena, ela perdura pelo menos até os 21 anos. Pelo menos, porque ela pode perdurar até muito mais. As pessoas ficam dizendo que com 24 anos acabou a sua obrigatoriedade de pagar. Não é bem assim. Com 24 anos, você tem que entrar com pedido de exoneração e mostrar que aquela pessoa já é financeiramente ativa. Aquela pessoa tem financeiramente capaz de se sustentar. Não é simplesmente, fiz aquela idade, meu pai não paga mais. Não é bem assim a situação. Não é tem muito preto no branco. Assim, tem algumas questões, até por ignorância mesmo. Tô falando ignorância no tipo de falta de informação das pessoas. Alguns pais acreditam que fez 18 anos, ele não vai, ele tá livre e simplesmente para de pagar a pensão. Pois é. Né? Pois é, mas não é bem assim. Como mostrar isso? Como levar essa informação à pessoa? Ou, mais ainda, como continuar acionando ela em caso dela parar de pagar a pensão? Vai recorrer a um processo de execução normal? Em caso dele parar e você não ter uma relação em que você possa comunicar isso à pessoa. Porque o que é que acontece também? Existem casais que se separam, no momento tem aquela tensão, mas depois eles conseguem se manter em uma relação estável, em comunicação, em relação ao menor, em relação ao filho, etc, etc. Então, ela pode conversar, olha, ele ainda não está conseguindo, não é assim que faz, se ela tivesse informação, ou ele pode buscar essa informação em outro lugar também. Mas tem muita situação em que, por mais que a mulher diga isso, não é assim, você precisa pagar até ele fazer, ou você precisa entrar na justiça, a gente tem que recorrer à execução da pensão mesmo. Não tem outra situação que a gente possa fazer. O nosso escape é a execução. Ele parou de pagar, você tem que executar o seu direito. Deixa eu fazer uma pergunta, um adendo técnico aqui. Executa normal ou executa, por exemplo, falando que mesmo com 18 que ainda estuda, por exemplo, estou chutando aqui, mas tem casos e casos. Executa se fosse normal ou você ainda precisa justificar essas outras questões? Não é que você precisa justificar. É porque provavelmente ele vai vir de lá com essa justificativa de que já fez 18 anos. Então é bom você alertar o juiz que por mais que ele tenha 18 anos, ele ainda existe o binômio necessidade. E existe ainda a possibilidade dele pagar. E se ainda existem as duas situações para a decretação da pensão, a pensão tem que ser mantida e ele tem que pagar essa pensão. Então a gente sempre tem que pensar nesse binômio.
necessidade e possibilidade. O binômio tem que estar sempre assim para ser decretado. Se um cai, a gente precisa demonstrar que que não é bem essa a realidade. Porque o que é que muitas pessoas dizem? Não pode ter revisão. Pode ter revisão. A qualquer momento você pode rever o valor da pensão. A qualquer tempo. Você pode decretar ela hoje, amanhã você pode entrar com um pedido de revisão. Porque a situação foi alterada de um dos dois lados. Não é só da pessoa que paga, às vezes da pessoa que recebe. Por exemplo, você tem uma família, você casou, tem seu filho, se separou. E aí você tem essa filha, você tem a guarda dessa filha, e por algum motivo você se apaixona por outra pessoa, casa com essa outra pessoa, e essa pessoa tem uma situação financeira melhor do que a sua. Então ela passa a sustentar a casa, ela passa a colocar sua filha num balé, que não fazia, numa natação, no inglês. Então ela está dando possibilidades à sua filha que era maior do que o que ela tinha. Então a necessidade dela diminui. Não quer dizer que acabe, mas diminui. Então o valor da pensão, se assim for da vontade do pai, do genitor, não permanece a mesma. Ele entra com pedidão e cai o valor da pensão. Do mesmo jeito contrário. Você casou, se separou, ele arranjou um emprego melhor ainda. Ganhava 2 mil, agora está ganhando 10 mil. Ele vai continuar pagando a mesma coisa de pensão? Não vai. Porque a necessidade continua a mesma, mas a possibilidade dele aumentou. Então você precisa subir o binômio para ficar estável. Necessidade e possibilidade. Perfeito. A doutora Tarsila está dizendo que tem um caso assim aqui agora. Gente, desculpe aqui os cortes, tá? Mas é porque a internet está, infelizmente, oscilando. Mas tudo bem. Doutora, você tem mais algum ponto que você queira colocar? A gente está caminhando para o final da nossa live. Daqui a pouco o Instagram ele derruba a gente. Para você ver que o assunto aqui rende. A doutora Luciana está colocando que tem uma colega que há 4 anos que não recebe pensão porque diz que a pessoa está desempregada. Ela é assessorada pela defensoria. Vamos lá. Questão de ética profissional. Não, a gente não pode se meter no processo do colega. Questão de ética profissional. Mas eu iria na defensoria saber o porquê que isso está acontecendo e por que o processo não está andando. Porque, por exemplo, eu sou uma advogada particular e eu tenho um processo de execução que dura 2 anos. Mas dura 2 anos porque não acha a pessoa. E se você não acha aquela pessoa, não tem como você executar. E, como a doutora Tarsila está falando, mas espera aí, porque a prescrição não é simplesmente... porque se o processo está correndo, a prescrição interrompe. Então, também não é assim de prescrever. Mas essa é a situação. Você precisa saber por que o seu processo está parado e por que ele não está, a execução não está andando. Então é bom a gente procurar saber do defensor que está cuidando do seu caso por que você ainda está sem receber essa pensão, por que esse processo ainda está parado. Não custa nada perguntar. Do mesmo jeito que você pode perguntar e deve perguntar a um advogado particular, você pode perguntar também ao seu defensor. Agora eu fiquei curiosa. Uma ação de execução, ela prescreve? Mesmo com ação por trás de direitos? Qualquer valor que você tenha a receber, ela tem um tempo para prescrever. Você não pode demorar para cobrar, porque prescreve. Não, quando você entra... Ela já na justiça prescreve. Quando você prescreve. Quando você entra com o processo, e, por exemplo... o processo fica muito tempo parado, sem ser movimentado, significa que o autor, as partes, não têm interesse naquele processo. Se ele não tem interesse naquele processo... Ou o juiz sentou em cima. Mas ele prescreve. O que é que a gente faz para não prescrever? A gente continua movimentando o processo. E aí, para movimentar o processo, e tem isso ainda, a prescrição intercorrente, que é durante o processo, ele ainda tem a possibilidade de prescrever. Então, existe sim. Então, não fica sentadinha esperando a boa vontade dele ou dela pagar a pensão, não. Corre logo atrás, porque pode ser que você esteja correndo atrás de um direito que você não tem mais. Pois é. Que é isso que a prescrição diz, né? Perfeito, doutores. Muito obrigada, doutora Lorena. Eu vou pedir que você profira suas palavras finais. Viu que o assunto hoje rendeu. A gente ama falar das relações familiares. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite. Eu estava bem nervosa, eu tinha te dito isso, inclusive, porque eu achei que a gente não ia ter o que falar, e a gente teve o que falar.
E a gente teve muito que falar. Teve a interação que foi muito boa, gostei muito. Muito obrigada por vocês terem participado, terem interagido, terem feito com que essa live pudesse realmente ser... Fiquei impressionada agora. Como eu estava dizendo, eu sou baiana, então eu falo muito, falo alto, falo rápido. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido o que a gente quis fazer aqui. Eu espero que a gente possa ter mais trocas nesse sentido. E eu espero vocês nas minhas redes para a gente conversar, bater um papo e tirar mais dúvidas que vocês tiverem ter, ou simplesmente trocar figurinha, se vocês também atuarem no direito das famílias. Então é isso, um beijo. O perfil da doutora Lorena é mais que advogada, né? Mais que advogada aqui no Instagram. Sigam ela, porque lá você vai ter diversos conteúdos. Eu estou incentivando ela, principalmente a produzir muito conteúdo voltado ao direito da família, com relação à conscientização das mulheres vítimas de violência, com relação ao direito, digamos assim, não só das mulheres, mas do menor também. Né? Porque ainda, olha só, tem muito tema em volta do direito da família que a gente nem trouxe, nem suscitou trazer para cá. E muitas questões, inclusive polêmicas, que a gente... Vou perguntar ela que a gente está no final, que envolve, inclusive, casos polêmicos divulgados na grande mídia. A gente viu agora um exemplo de que foram divulgadas as cenas de uma violência que aconteceu dentro do prédio do elevador, daquele cantor, esqueci o nome do cantor, que ele estava chutando... É o cantor Vitor. Que ele estava chutando a esposa grávida. A ex-esposa grávida no elevador. E tem diversos outros. A gente viu mulheres que perderam a vida em função de pagamento de pensão alimentícia. A exemplo daquela namorada do ex-goleiro Bruno. Né? E pois é. O cara tá aí, tá vivo, tá voltando a trabalhar, inclusive. Como... O goleiro Jean, que mandou uma mensagem para a mulher: se você me denunciar, suas filhas vão passar fome. Nessa hora, as filhas são só dela, não é do casal. Então, a mídia traz muito esses casos para a gente discutir. Então, assim, eu sei que é tema de interesse de todo mundo. Viu, doutora? Você não tá, você vai voltar. São temas de interesse das pessoas, principalmente com relação às punições que ainda eu também acredito que não são suficientes para inibir esse tipo de caso. E, inclusive, a gente sente que, sobretudo para quem é agredido, nunca vai ser suficiente. Teve um caso recente que foi divulgado, o rapaz assassinou a ex-namorada, que pagou uma multa e pagou alguns salários de multa de indenização para a família. Eu falei, o quê? O que é isso? Meu Deus, só isso? Quanto vale uma vida? Pois é, mais nada. Então, assim, são questões que a gente precisa até trazer para as pessoas ficarem mais conscientes, de fato, dos seus direitos. E até cobrarem do judiciário punições mais severas no sentido. Políticas públicas também. Né? E que essa mensagem chegue a mais mulheres, né, doutora? Chegue não só a mais mulheres, mas mais idosos, mais pessoas que precisam. E a doutora Lorena volta. E eu quero deixar aqui meu abraço. Tá vendo como foi maravilhosa a noite de hoje? Foi. Eu estou à disposição, viu, gente? Lá no meu perfil. Sigam a doutora Lorena. Abraço. A gente vai conversando. Abraço, muito boa noite. E a gente se encontra na próxima próxima noite. live. Obrigada mais uma vez. Tchau. Tchau.